Uma mulher paralisada. Um arco de pedra coberto de neve. Véspera de Natal numa pequena cidade de Wisconsin, onde todos tinham um lugar para estar. Todos, exceto ela. Invisível para um mundo demasiado ocupado a celebrar para reparar nela. Mas uma pessoa reparou. Uma menina de 6 anos com um casaco azul petróleo e um coração demasiado grande para o seu pequeno corpo. Uma menina que faria uma pergunta simples que iria quebrar anos de solidão. Reescrever o significado de família e levar a um milagre que nenhum médico poderia explicar. Antes de continuarmos, diga-nos de onde está a assistir. Adoramos ver até onde as nossas histórias chegam. Amber Drake puxou a mão do pai, a sua respiração formando pequenas nuvens no ar de dezembro. Podemos ir ao Roses? Perguntou Amber, saltitando. Já fiz a reserva. Vamos, miúda. Caminharam em direção à entrada do parque, Amber tagarelando sobre o que o Pai Natal poderia lhe trazer, se as renas realmente comiam cenouras e centenas de outras coisas que crianças de 6 anos se perguntam na véspera de Natal. Mas, ao se aproximarem do arco de pedra, Amber ficou em silêncio. Seus passos ficaram mais lentos, e Lawson percebeu imediatamente. Amber, o que se passa? Amber olhou para a frente com a testa franzida de uma forma que a fazia parecer muito mais velha do que 6 anos. Papá, sussurrou ela. Aquela senhora estava aqui quando chegamos. Lawson seguiu o seu olhar. A mulher ainda estava lá. 2 horas tinham passado. Famílias tinham chegado e partido. O parque tinha ficado mais silencioso à medida que as pessoas se dirigiam para casa para jantares quentes e presentes embrulhados. Os vendedores estavam a arrumar os seus carrinhos. A pista de gelo fecharia em breve. Mas aquela mulher permanecia exatamente no mesmo lugar, sozinha, observando as luzes da árvore de Natal piscarem à distância. Mas ela esteve aqui o tempo todo, disse Amber, com voz baixa e séria. Sozinha. Lawson olhou para a mulher pela primeira vez. Ele viu como os ombros dela se encolhiam contra o frio, como os olhos brilhavam com algo que parecia tristeza. A maneira como ela parecia estar à espera de algo ou alguém que não viria. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Amber soltou a sua mão. Amber, ele começou, mas ela já estava a se mover, as suas botas pequenas a estalar na neve enquanto se aproximava da mulher. A mulher olhou para cima, surpresa quando aquela menina pequena com um casaco azul petróleo e luvas combinando, parou em frente à sua cadeira de rodas. Olá, disse Amber, com voz clara e sincera. Sou a Amber. Vi-a quando eu e o meu pai viemos ao parque, e estava aqui sentada sozinha. Agora estamos de saída, e continua aqui sozinha. A mulher pestanejou, como se tentasse processar o fato de alguém estar realmente a falar com ela. Amber inclinou a cabeça com a testa franzida de preocupação. Não tem ninguém com quem passar o Natal? O rosto da mulher se contorceu por um momento, antes que ela se recuperasse. Quando falou, sua voz era suave, quase inaudível acima da música distante. Não, querida, não tenho. Amber assentiu lentamente, processando essa informação com a seriedade que só uma criança de 6 anos poderia ter. Então seu rosto se iluminou. Você quer jantar conosco? A mulher olhou para Amber como se a criança tivesse acabado de falar uma língua estrangeira. Lawson chegou então, um pouco ofegante, com uma expressão que misturava constrangimento e algo mais suave, algo que parecia compreensão. Desculpe, disse ele rapidamente. Amber, não pode simplesmente... Mas papá, interrompeu Amber, com as mãozinhas na cintura, num gesto que lembrava tanto a mãe que Lawson sentiu um aperto no peito. Ela não tem ninguém. Ela disse-me, e é Natal. Ninguém deveria estar sozinho no Natal. Ela olhou para o pai com aqueles enormes olhos castanhos que poderiam derreter aço. Você sempre me diz que partilhar é cuidar, e podemos partilhar o nosso jantar. Não podemos? Lawson olhou para a filha, depois para a mulher na cadeira de rodas. Sério? Olhou para ela. Ela era jovem, talvez na casa dos 20 anos. O cabelo loiro caía em ondas por baixo do boné. As mãos cruzadas no colo tremiam ligeiramente, embora ele não conseguisse dizer se era de frio ou de emoção. Havia algo assombrado nos olhos dela, algo que reconhecia a solidão, porque ele tinha visto isso no seu próprio espelho meses depois da morte de Meredith. A mulher começou a abanar a cabeça. Não precisam.
Eu sei, disse Lawson simplesmente. A sua voz era gentil. Mas nós gostaríamos, se você quiser. Por favor, venha. Aposto que você não sorri há muito tempo. O Roses tem tortas muito boas. Tortas fazem todo mundo sorrir. A mulher olhou para aquela criança que aparecera do nada com um convite que parecia uma tábua de salvação. A sua garganta se moveu enquanto tentava encontrar as palavras. O meu nome é Mira, ela finalmente conseguiu dizer. Mira Daniels. É um nome bonito, disse Amber com naturalidade. Vais vir? Myra sentiu algo se quebrar dentro do seu peito. Uma parede que ela havia construído com tanto cuidado nos últimos 26 anos de repente desenvolveu uma fissura. Tudo bem, ela sussurrou. Eu gostaria muito. Enquanto caminhavam em direção ao restaurante Roses, perdida ao lado da cadeira de rodas de Mira, enquanto Amber pulava à frente, já tagarelando sobre os melhores itens do menu, a mente de Mira estava a girar. Quando foi a última vez que alguém a convidou para algum lugar? Quando foi a última vez que alguém percebeu que ela existia? 3 anos. 3 anos desde o acidente que roubou as suas pernas, a sua carreira, a sua identidade. 3 anos desde que Adrian a olhou com pena em vez de amor e silenciosamente terminou o noivado. 3 anos de consultas de fisioterapia que não levaram a lugar nenhum, de cheques de invalidez que mal cobriam o aluguer, de apartamentos vazios e dias ainda mais vazios. E antes disso, uma vida inteira em lares adotivos, onde ela nunca foi desejada. 7 casas diferentes até aos 12 anos. 7 famílias que deixaram claro que ela era temporária. Uma responsabilidade, um fardo. A dança tinha sido o seu escape. O único lugar onde ela se sentia bonita, valorizada, vista. Ela lutou para sair do sistema através de bolsas de estudo e puro desespero. Conseguiu uma vaga na Milwaukee Contemporary Dance Company. Aos 23 anos, durante 3 anos gloriosos, ela teve uma vida, um propósito, um futuro. Então, um adolescente adormeceu ao volante. O carro de mira foi atingido com tanta força que a coluna de direção esmagou o seu peito. A sua medula espinhal sobreviveu, mas por pouco. Paralisia incompleta foi o que os médicos chamaram. Alguma sensibilidade permaneceu, algum movimento limitado, mas os seus dias de dança acabaram. Assim como tudo o resto, aparentemente. Naquela noite, ela tinha ido ao parque porque ficar no seu apartamento era insuportável. O Natal era o pior dia do ano quando não se tinha ninguém. Ela disse a si mesma que iria apenas observar as luzes por um tempo, sentir-se parte do mundo, mesmo que fosse apenas observando de fora. Mas observar só piorou as coisas. Ela estava prestes a ir embora quando uma vozinha interrompeu os seus pensamentos. Quer jantar conosco? Agora ela estava a rolar em direção a uma lanchonete com um homem e a sua filha, que eram estranhos, e não conseguia se lembrar da última vez que sentira algo remotamente parecido com esperança. A lanchonete Roses era exatamente o que o nome prometia. O cheiro de comida caseira enchia o ar. Peru assado, pão fresco, canela e açúcar. Uma recepcionista os conduziu a uma mesa perto da janela, ajudando Mira a transferir-se da cadeira de rodas para o assento. Lawson dobrou a cadeira de rodas e colocou-a de lado. Os primeiros minutos foram estranhos. Mira já não estava habituada a conversar. As suas habilidades sociais estavam enferrujadas devido a meses de isolamento. Ela ficava à espera que eles percebessem que tinham cometido um erro e encontrassem uma desculpa para terminar a noite mais cedo. Mas Amber tinha um jeito de preencher os silêncios com perguntas que exigiam respostas. Qual é a sua cor favorita? Meira pestanejou. Azul petróleo. Os olhos de Amber arregalaram-se. A sério, papá? Ouviste isso? Azul petróleo também é a minha cor favorita. Foi por isso que escolhi este casaco. Disse ao papá que queria parecer-me com o oceano. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Mira. Tu pareces mesmo o oceano. Um oceano muito bonito. Amber riu-se e saltou na sua cadeira. Qual é o teu animal favorito? Sempre adorei borboletas porque são bonitas, porque elas se transformam, disse Mira, as palavras escapando antes que ela pudesse impedi-las. Elas começam como uma coisa e se tornam algo completamente diferente. Amber considerou isso com uma seriedade notável para uma criança de 6 anos. Como mágica, algo assim. O que eras antes? Antes de te transformares? A garganta de Mira apertou-se. Ela olhou para Lawson, que a observava com olhos gentis que não demonstravam piedade. Apenas curiosidade,
apenas abertura. Eu era dançarina, disse Mira suavemente. Uma princesa como nos filmes. Não exatamente, disse Mira, um sorriso triste cruzando seu rosto. Mas eu adorava. Dançar era tudo para mim. O que aconteceu, Amber? Disse Lawson gentilmente. Essa pode ser uma pergunta pessoal. Tudo bem, disse Mira, embora sua voz tremesse ligeiramente. Ela ficou surpresa ao descobrir que queria responder, queria que alguém soubesse. Eu sofri um acidente de carro há 3 anos. Minha medula espinhal foi danificada. Paralisia incompleta, eles chamam. Ainda consigo sentir minhas pernas e posso movê-las um pouco, mas elas não conseguem suportar meu peso. É por isso que estou nesta cadeira. O rosto de Amber ficou triste. Ela olhou para a cadeira de rodas, dobrada contra a parede, e depois voltou a olhar para o rosto de Mira. O seu lábio inferior começou a tremer. Dói às vezes, admitiu Mira, mas já não tanto. Amber não disse nada. Ela apenas deslizou para fora do seu lugar, contornou a cabine até ao lado de Mira e envolveu-a num abraço forte. Sinto muito que te tenhas magoado, murmurou Amber no suéter de Mira. E sinto muito que não tenhas ninguém. É a coisa mais triste que já ouvi. Mira sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto antes que pudesse impedi-las. Não conseguia se lembrar da última vez que alguém a abraçou. Não conseguia se lembrar da última vez que alguém se importou o suficiente para ficar triste por ela. Obrigada, Amber, conseguiu dizer, com a voz embargada. Quando Amber finalmente voltou para o seu lugar, olhou para Myra com uma determinação feroz. Agora tens-nos a nós, certo, papá? Lawson tinha observado a conversa em silêncio, com uma expressão indecifrável. Quando Amber se dirigiu a ele, pareceu voltar a si. Certo, disse suavemente. Agora ela tem-nos a nós. O resto do jantar decorreu numa conversa mais descontraída. Amber dominou a maior parte dela, contando a Mira sobre a sua coleção de bichos de pelúcia com detalhes extraordinários. Tenho 17 ursos, 3 coelhos e um elefante chamado Peanut. Peanut é o meu favorito porque é o mais velho. O papai me deu quando nasci. Isso é muito especial, disse Mira. Você tem algum bicho de pelúcia? Mira hesitou. Eu tinha quando era pequena, mas mudei-me muitas vezes e perdi-os pelo caminho. Isso é triste, disse Amber. Ela pensou por um momento, depois declarou. Vou partilhar o Peanut contigo. Ele pode ser meio teu. Myra sentiu o peito apertar. Isso é muito gentil da tua parte. Lawson partilhou histórias sobre o seu trabalho como eletricista. O seu tom era leve e autodepreciativo. No mês passado, acidentalmente desliguei a energia da casa do presidente da Câmara no meio de um jantar. Acontece que os presidentes da Câmara ficam muito irritados quando a sua energia falha. Myra riu de verdade pela primeira vez em meses. O som a surpreendeu. Como você consertou? Perguntou Mira muito rapidamente e com muitas desculpas. A esposa do presidente da Câmara deu-me biscoitos depois, então acho que fui perdoado. Amber acrescentou o seu próprio comentário. O papai é muito bom a consertar coisas. Ele consertou a minha casinha de bonecas quando a escada quebrou e consertou a torradeira quando ela começou a soltar faíscas. O incidente com a torradeira foi mais dramático do que precisava ser, admitiu Lawson. Durante a refeição, Myra percebeu que Lawson desviava qualquer pergunta sobre sua vida pessoal com facilidade. Quando ela perguntou sobre a escola de Amber, ele respondeu. Quando ela perguntou sobre Cedar Brook, ele contou sobre as peculiaridades e os personagens da cidade. Mas quando ela perguntou gentilmente, a mãe de Amber é... Ele simplesmente disse, somos só nós dois agora. E mudou de assunto. Mira entendeu. Ela não insistiu. Algumas feridas eram muito recentes para serem compartilhadas com estranhos, mesmo estranhos gentis que a convidaram para jantar. Quando a refeição terminou e a garçonete trouxe a conta, Lawson insistiu em pagar. Você é nossa convidada, disse Lawson quando Mira tentou protestar. Amber tinha adormecido no banco com a cabeça apoiada no braço de Mira. O gesto era tão confiante e tão natural que a garganta de Mira apertou novamente. Ela gosta de si, disse Lawson suavemente, olhando para a filha com tanta ternura que Mira teve que desviar o olhar. Ela normalmente não se abre com as pessoas tão rapidamente. Ela é notável, disse Mira. Você está a criar uma criança extraordinária. Estou a tentar, disse Lawson. Havia algo pesado nessas duas palavras. Alguns dias são mais fáceis do que outros. Ele gentilmente pegou Amber nos braços.
Ela se mexeu, mas não acordou. Apenas se aninhou contra o ombro dele. Eles saíram juntos. O ar noturno estava fresco e frio. A neve tinha começado a cair novamente, flocos macios caindo do céu escuro. Obrigada, disse Mira, por me receber. Lawson olhou para ela por um longo momento. Posso perguntar-lhe uma coisa? Claro. Gostaria de jantar conosco novamente? O coração de Mira deu um salto. O quê? A Amber vai perguntar-me sobre si amanhã, provavelmente 5 minutos depois de acordar, e, honestamente, ele fez uma pausa, ajustando o peso da filha nos braços. Eu também gostaria de vê-la novamente, se você quiser. Mira sentiu algo desconhecido a florescer no seu peito, algo que parecia perigosamente com esperança. Eu gostaria muito, sussurrou ela. Lawson sorriu, um sorriso verdadeiro que chegou aos seus olhos e o fez parecer mais jovem, menos sobrecarregado. Ótimo. Eu faço panquecas muito boas. Elas têm o formato do Mickey Mouse. Bem, mais ou menos, se você apertar os olhos. Myra riu. Eu nunca comi panquecas do Mickey Mouse. Então você tem que vir. Caso contrário, a Amber ficará de coração partido. Trocaram números de telefone. Lawson prometeu ligar. Enquanto Mira se dirigia para casa naquela noite, com as ruas silenciosas e brilhantes com as luzes de Natal, percebeu que algo tinha mudado dentro dela. Durante 3 anos tinha ficado paralisada, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Tinha deixado de ter esperança em qualquer coisa, porque a esperança só tinha levado à desilusão. Todos partiram. Todos partiam sempre. Mas naquela noite, uma menina com um casaco azul petróleo pegou na sua mão e se recusou a deixá-la invisível. E talvez, apenas talvez, isso fosse o começo de algo. Lawson ligou no dia de Ano Novo. A Amber não para de perguntar por si, disse ele, e Mira podia ouvir o sorriso na sua voz. Ela quer saber se gosta de panquecas do Mickey Mouse. Eu disse que nunca comi. Então tens de vir. Caso contrário, ela ficará de coração partido. Que tal esta tarde? Myra encontrou-se na modesta casa de Lawson algumas horas depois, com o coração a bater mais rápido do que deveria, enquanto subia a rampa que ele claramente construíra sozinho. A casa era pequena, mas acolhedora, cheia do cheiro de panquecas e do som do riso de Amber. Mira! Gritou Amber ao abrir a porta, lançando-se nos braços de Mira para um abraço. Você veio, você veio. Claro que vim, disse Mira, abraçando-a de volta. Eu não perderia as panquecas do Mickey Mouse. A cozinha estava um caos da melhor maneira possível. Lawson estava em frente ao fogão, com farinha espalhada pela camisa e uma espátula na mão. Amber estava a ajudar, o que parecia envolver espalhar farinha por todas as superfícies disponíveis. Papai, você está a fazer errado, insistiu Amber. As orelhas estão muito pequenas. As orelhas estão ótimas, protestou Lawson. São orelhas de bebê. Mickey não tem orelhas de bebê. Myra riu e os dois Drakes se viraram para olhar para ela com sorrisos iguais. Você está do lado da Amber, não é? Lawson disse com falsa ofensa. As orelhas estão um pouco pequenas, Mira admitiu. Amber comemorou com o punho cerrado. Viu, Myra entende de orelhas. Depois do café da manhã, que apresentava proporções de orelhas ligeiramente melhoradas, Amber saiu correndo para encontrar Penny, o elefante, insistindo que Mira precisava conhecê-lo direito. Lawson e Mira ficaram sozinhos na sala de estar. O silêncio se estendeu entre eles, confortável, mas carregado de coisas não ditas. Mira percebeu o que faltava na casa. Não havia fotos de família nas paredes, nem fotos de uma mulher que deveria estar lá, apenas alguns desenhos emoldurados que Amber claramente havia feito e uma única fotografia de Lawson e Amber no que parecia ser uma praia. Posso perguntar uma coisa? Mira disse finalmente. Claro, a mãe de Amber. Mira hesitou. Não precisa responder, só reparei que não há muitas fotos por aí e você não a mencionou. Lawson ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz era áspera, como lixa sobre madeira. O nome dela era Meredith. Ela faleceu há 2 anos. Uma doença autoimune rara. Myra prendeu a respiração. Sinto muito. Aconteceu rápido. Lawson olhou para as mãos como se elas tivessem respostas que ele ainda não tinha encontrado. 8 semanas desde o diagnóstico até o fim. Mal tivemos tempo de entender o que estava a acontecer antes que ela se fosse. Mira não conseguia encontrar palavras suficientes. Não consigo imaginar.
Amber tinha apenas 4 anos quando isso aconteceu. Ela se lembra dela, mas as memórias estão ficando mais confusas. Ele engoliu em seco. Não sei se isso é uma misericórdia ou apenas mais um tipo de perda. Mira estendeu a mão sem pensar e tocou a dele. Apenas brevemente, o suficiente para dizer: "Eu entendo." Antes de Meredith morrer, Lawson continuou, com a voz ligeiramente embargada. Ela me fez prometer uma coisa. Ela me fez prometer que garantiria que Amber conhecesse a alegria, não apenas a felicidade. A alegria, aquela profunda que faz a vida valer a pena. Ele olhou para cima e Mira viu lágrimas nos seus olhos. É isso que tento fazer todos os dias. Apenas garantir que a minha menina conheça a alegria. Está a fazer um bom trabalho, disse Mira suavemente. A Amber é uma das crianças mais felizes que já conheci. Isso é por sua causa. Antes que Lawson pudesse responder, Amber voltou a entrar na sala, segurando o elefante Peanut. Este é o Peanut. Ele é o meu melhor bicho de pelúcia. Quero que o conheças porque és especial. Myra aceitou o elefante com a solenidade que o momento merecia. Olá, Peanut. É um prazer conhecê-lo. O Peanut diz que gosta de ti, declarou Amber. Ele quer que venhas sempre cá. Myra olhou para Lawson, que sorria apesar das lágrimas ainda brilhando nos seus olhos. Bem, disse Mira, acho que é melhor ouvir o Peanut. O que se seguiu foi gradual. Uma amizade construída com refeições partilhadas, visitas ao parque e conversas tranquilas enquanto Amber brincava por perto. Janeiro deu lugar a fevereiro. Fevereiro tornou-se março. Mira aprendeu mais sobre Meredith através das histórias que Lawson contava quando Amber não estava a ouvir, sobre a promessa que ele tinha feito, sobre aprender a fazer tranças no cabelo com tutoriais do YouTube às 2 da manhã, sobre organizar festas de chá com bichos de pelúcia e tornar-se mãe e pai de uma criança que tinha os olhos da mãe e a teimosia da mãe. Lawson ficou a saber sobre o passado de Mira em lares adotivos, sobre ter crescido indesejada, passando de casa em casa como um livro da biblioteca que ninguém queria ficar com ele, sobre encontrar a salvação na dança, apenas para vê-la ser-lhe tirada, sobre Adrian, que prometera para sempre e durou 6 meses. Eram duas pessoas carregando dor, encontrando conforto em alguém que entendia que algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Elas simplesmente se tornam parte de quem você é. O inverno deu lugar à primavera. Mira começou a se juntar a eles para mais do que refeições. Noites de cinema na casa dos Lawson, onde Amber insistia em sentar-se entre eles com uma tigela de pipocas. Domingos à tarde no parque, a ver Amber a perseguir borboletas e a declarar que ia apanhar uma e mantê-la como animal de estimação. As borboletas não gostam de ser mantidas em cativeiro, disse Mira gentilmente. Elas precisam de ser livres. Como tu? Perguntou Amber com uma perspicácia surpreendente. Mira teve de desviar o olhar. Sim, como eu. Em abril, Amber teve o seu primeiro recital de dança da primeira classe. Mira sentou-se na plateia a ver aquelas crianças girar e saltar, com vários graus de coordenação, e percebeu que lágrimas escorriam pelo seu rosto. Não era exatamente tristeza. Era algo mais complicado. Uma dor pelo que ela tinha perdido, sim, mas também uma alegria estranha e inesperada por poder testemunhar isso, por ser incluída nesse momento que era importante para Amber. Após o recital, Amber correu em direção a ela com seu tutu rosa, sem fôlego e radiante. Você me viu? Você viu a minha pirouete? Eu vi tudo. Myra disse, puxando-a para um abraço. Você estava linda. Você pode me ensinar mais passos, por favor? O papai tenta, mas ele não é muito bom em dançar. Lawson riu. É verdade. Tenho a graciosidade de um alce assustado. Então Mira começou a ensinar a Amber o que podia. Não a precisão técnica do balé. Isso exigia ficar em pé. Exigia um corpo que funcionasse de maneiras que o de Myra já não funcionava. Mas ela ensinou a Amber sobre os movimentos dos braços, sobre como contar histórias com o corpo, sobre as emoções que diferentes danças podiam expressar. Dançar não é apenas sobre os passos, explicou Myra numa tarde, demonstrando um port-debra da sua cadeira de rodas. Tem a ver com o que se está a tentar dizer. Cada movimento significa algo. Amber observava com atenção, imitando as posições dos braços de Mira com uma seriedade cativante. O que significa este? Perguntou ela, estendendo os braços acima da cabeça. Esse é alcançar algo que se deseja, mas que não se consegue tocar, como um sonho.
Ou como tentar apanhar borboletas, disse Amber. Exatamente isso. A primavera deu lugar ao verão, e aquilo que nem Lawson nem Myra estavam dispostos a nomear tornou-se mais difícil de ignorar. Estava presente nos olhares demorados à mesa de jantar, na forma como a mão de Lawson roçava a de Myra quando lhe passava um copo de água, e nenhum dos dois se afastava. Nas conversas telefônicas que duravam horas, até tarde da noite, onde falavam de tudo e de nada, e o silêncio entre as palavras parecia tão significativo quanto as próprias palavras. Mira dizia a si mesma que era apenas amizade. Lawson dizia a si mesmo que estava apenas a ser gentil. Mas Amber, com a clareza que só as crianças possuem, percebia o que se passava. O papá olha para ti de um jeito estranho, observou ela uma tarde, sem que ninguém lhe tivesse perguntado nada. Mira sentiu as bochechas a aquecerem. O que queres dizer com olhos sorridentes? Ele faz olhos sorridentes para ti o tempo todo. Acho que estás a imaginar coisas, querida. Mas Amber apenas lhe lançou um olhar perspicaz que era demasiado maduro para uma criança de 6 anos. Em julho, numa manhã em que Lawson estava a fazer waffles e Amber estava, teoricamente, a pôr a mesa, mas na verdade apenas a arrumar os guardanapos em formas elaboradas, ela fez a pergunta que mudou tudo. Tu e a Myra vão casar? Lawson engasgou-se com o café. O quê, Amber? De onde veio isso? Porque você a ama, disse Amber com naturalidade, como se estivesse a discutir o tempo. E ela ama você. Eu posso ver, e quando as pessoas se amam, elas se casam. É assim que funciona. É, é mais complicado do que isso, querida. Amber fixou-lhe um olhar que teria deixado a mãe orgulhosa. Não, não é. Tu só estás com medo. Lawson abriu a boca para discutir, mas Amber não tinha terminado. A mamãe gostaria que tu fosses feliz, disse ela com a voz subitamente séria. E a Mira faz-te feliz. Eu consigo ver isso. Tu sorris mais agora. Sorrisos verdadeiros, não aqueles sorrisos tristes que costumavas dar. Lawson olhou para a sua filha, essa pequena pessoa que herdara a sabedoria e a teimosia da mãe, e sentiu algo se partir no seu peito. Ela estava certa sobre tudo. Ele estava apaixonado por Myra Daniels. Em algum lugar entre panquecas do Mickey Mouse e telefonemas tarde da noite, entre vê-la ensinar a sua filha a dançar e ouvi-la rir das suas piadas terríveis, ele se apaixonou completamente, irrevogavelmente. E estava apavorado porque já havia perdido uma pessoa que amava. Ele sabia como era essa dor. Sabia como ela podia esvaziá-lo e deixá-lo sem fôlego no meio de momentos comuns. Mas também sabia o que Meredith lhe tinha dito naqueles últimos dias. Não deixes que a dor te diminua, ela sussurrou. Não deixes que ela te impeça de viver. Promete-me que manterás o teu coração aberto. Ele prometeu. E agora ali estava Amber, a filha deles, dando-lhe permissão para cumprir essa promessa. Tens razão, disse Lawson suavemente. Estou com medo, mas talvez seja a hora de ser corajoso. Amber sorriu. Então, vais casar com ela? Vou pedir-lhe em casamento. Há uma diferença. Ela vai dizer sim, disse Amber com absoluta certeza. Eu sei que sim. Como sabes? Porque ela também te sorri com os olhos, papá, o tempo todo. Lawson começou a planear o pedido de casamento para a véspera de Natal, exatamente um ano após a noite em que se conheceram. A simetria parecia certa. O local seria o Riverside Park, no arco de pedra onde Amber se aproximou pela primeira vez da cadeira de rodas de Mira. Ele comprou um anel. Nada extravagante. Myra não gostaria disso, mas era bonito na sua simplicidade. Um diamante incrustado em ouro branco, delicado e intemporal. Ele contou a Amber, que prontamente se tornou a pior guardiã de segredos de Wisconsin. Eu sei de algo que tu não sabes. Ela cantava para Myra durante as suas visitas. Ah, sim. O que é? Não posso contar. É segredo, mas é um segredo muito bom. O melhor segredo de todos. Myra ria e bagunçava o cabelo de Amber, achando que era algum jogo infantil. Ela não fazia ideia, mas Myra tinha um segredo próprio. 2 semanas antes da véspera de Natal, Mira estava na sua consulta regular de fisioterapia com Ingrid, sua fisioterapeuta há 3 anos. Elas estavam a seguir a mesma rotina que já haviam seguido dezenas de vezes. Alongamentos, exercícios, trabalho de manutenção para evitar que os músculos atrofiassem ainda mais.
Nenhuma delas esperava que algo mudasse. Então Ingrid percebeu algo. Mira, espere. Ela franziu a testa, pressionando os dedos contra a barriga da perna de Mira. Consegue sentir isto? Um pouco, disse Mira. Ela sempre manteve alguma sensibilidade nas pernas, o que era normal para uma paralisia incompleta. Por quê? Ingrid moveu a mão para um ponto logo acima do tornozelo de Mira, uma área que estava completamente dormente desde o acidente. E aqui? Mira prendeu a respiração. Ela conseguia sentir. Não totalmente, não de forma nítida, mas inequivocamente. Isso é novo, sussurrou ela. Os olhos de Ingrid arregalaram-se. Preciso de fazer alguns testes. Não se mexa. A hora seguinte passou num borrão de avaliações e medições. Testes de reflexos, mapeamento de sensações, avaliações de força. Finalmente, Ingrid recostou-se com uma expressão entre a cautela profissional e a genuína excitação. Mira, não quero que fique com muitas esperanças, mas acho que as suas vias nervosas estão a regenerar-se. Mira olhou para ela. O que isso significa? Significa que os danos na sua medula espinhal não foram tão permanentes quanto pensávamos. Às vezes, muito raramente, o sistema nervoso pode curar-se espontaneamente com o tempo. Tão gradualmente que ninguém percebe até que, de repente, há uma diferença mensurável. Então, consigo sentir o meu tornozelo. Pode sentir o teu tornozelo e, possivelmente, mais. Ingrid inclinou-se para ir frente. Com reabilitação intensiva, e quero dizer intensiva, Mira, várias sessões por semana, há uma possibilidade real de recuperar as funções significativas. O coração de Mira batia tão forte que ela pensou que poderia romper as costelas. Quão significativa? Não quero fazer promessas, mas Ingrid fez uma pausa. Acho que poderá voltar a andar. As palavras pairaram no ar entre elas. Andar. Durante 3 anos, Mira aceitou a sua cadeira de rodas como permanente. Construiu a sua identidade em torno dela, lamentou a perda da sua mobilidade, aceitou um futuro sobre rodas. E agora esta mulher estava a dizer-lhe que o futuro poderia mudar. Preciso de consultar um neurologista, disse Mira com a voz trêmula. Preciso de mais exames. Preciso... Vou fazer os encaminhamentos hoje. Mas Mira, mesmo que os exames confirmem o que eu acho que vão confirmar, isso não será fácil. Reaprender a andar depois de 3 anos. Vai ser a coisa mais difícil que já fez. Não me importo. Não me importo se for difícil. Só preciso saber se é possível. O neurologista confirmou 3 dias depois. Recuperação neurológica espontânea. Extraordinariamente rara. Um quase milagre médico. Com fisioterapia intensiva, Mayra tinha uma chance real. Depois, sentou-se no carro no estacionamento do hospital, olhando para a papelada nas mãos trêmulas e tomou uma decisão. Não contaria a Lawson, ainda não. Não era que ela não confiasse nele, era que ela não confiava nisto. Não confiava na Hope. A Hope já a tinha traído demasiadas vezes. E se ela falhasse? E se ela trabalhasse durante semanas e não conseguisse? E se ela lhe desse esperanças e depois as destruísse? Mas havia outra razão, uma que vivia mais profundamente no seu coração. Se ela conseguisse fazer isso, se conseguisse realmente andar novamente, ela queria que fosse um presente. Amber tinha deixado escapar algo na semana anterior. O papai está a planear algo especial para o Natal, ela tinha dito, e imediatamente tapou a boca com a mão. Eu não devia ter contado isso. Mayra tinha a sensação de que sabia o que poderia ser esse algo especial. E se Lawson ia pedir-lhe em casamento, se ia pedir-lhe para ser sua esposa, para ser mãe de Amber, então ela queria dar-lhe algo em troca. Ela queria caminhar até ele. As 2 semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Mira. Ela trabalhava com Ingrid todos os dias, 2 vezes por dia, quando conseguia. Ficar em pé era uma agonia. As suas pernas tinham esquecido como suportar peso. Os seus músculos gritavam. O seu equilíbrio era inexistente. A primeira vez que ficou entre as barras paralelas, aguentou exatamente 4 segundos antes que as suas pernas cedessem. Ela chorou naquela noite, chorou até a garganta ficar rouca e os olhos inchados. Mas no dia seguinte, ela tentou novamente. 4 segundos se tornaram 10. 10 se tornaram 30. 30 se tornaram 1 minuto inteiro. Então vieram os passos. Um passo entre as barras, com os braços a suportar a maior parte do peso.
Depois 2, depois 3. Cada um parecia impossível. Cada um parecia escalar uma montanha com as pernas partidas, mas ela continuou. Ela praticava em segredo, marcando as sessões para horários em que sabia que Lawson estaria no trabalho. Ela mentiu e disse que estava a experimentar muletas de antebraço só para ver. Ele olhou para ela com esperança e preocupação, mas não insistiu em detalhes. A 22 de dezembro, 2 dias antes da véspera de Natal, Mira deu 12 passos sem as barras paralelas. 12 passos instáveis, trêmulos e milagrosos pela sala de terapia de Ingrid. Depois, ela desabou, soluçando com as mãos no rosto, enquanto Ingrid a abraçava e sussurrava. Conseguiste. Conseguiste mesmo. Preciso de fazer isso de novo. Preciso ter certeza. Então ela praticou repetidamente, caminhando pelo comprimento da sala, aprendendo a confiar nas suas pernas, aprendendo a se mover de uma maneira que não fazia há 3 anos. Na manhã da véspera de Natal, ela acordou com um plano. Ela não levaria a sua cadeira de rodas naquela noite, apenas as suas muletas. E quando Lawson a pedisse em casamento, porque ela sabia no seu íntimo que ele o faria, ela lhe daria a sua resposta da maneira mais espetacular possível. Ela caminharia. A véspera de Natal chegou fria e clara, o céu com a cor do crepúsculo de inverno. Mira encontrou Lawson e Amber no Riverside Park, com o coração a bater forte debaixo do casaco. Amber estava praticamente a vibrar de excitação. Este vai ser o melhor Natal de sempre, repetia ela. O melhor. Amber, disse Lawson em tom de advertência. Lembra-te do que conversamos. Eu sei que é segredo. Ela fez um gesto de fechar os lábios, mas imediatamente acrescentou. Mas é um segredo muito bom. Mira riu, embora as suas mãos tremessem nas muletas. Ela disse a Lawson que estava a experimentá-las, e ele aceitou a explicação com otimismo cauteloso. Ele não sabia o que ela tinha feito nas últimas 2 semanas. Não sabia das horas de treino secreto. Não sabia que, naquela manhã, ela tinha dado 20 passos sem ajuda no escritório de Ingrid. As suas pernas ainda estavam fracas, ainda instáveis, mas funcionavam. Pela primeira vez em 3 anos, elas realmente funcionavam. Quando chegaram ao Arco de Pedra, o local exato onde Amber a abordou pela primeira vez há 1 ano, Lawson parou. Vamos tirar uma foto aqui, disse ele com a voz ligeiramente trêmula. Este lugar é especial. Foi aqui que eu te encontrei, anunciou Amber, pulando na ponta dos pés. Lembra-te, estavas sozinha e triste. E eu perguntei se querias jantar conosco, e tu disseste que sim. E agora já não estás sozinha. Os olhos de Mira encheram-se de lágrimas. Eu lembro-me, querida. Várias pessoas reuniram-se nas proximidades, sentindo que algo importante estava prestes a acontecer. O parque estava decorado para o Natal. Luzes penduradas nas árvores, a enorme árvore de Natal brilhando no centro. Lawson respirou fundo. Então, ajoelhou-se na neve. Amber gritou. Uma mulher próxima suspirou. Mayra, Lawson começou com a voz cheia de emoção. Há 1 ano, a minha filha fez algo corajoso e gentil. Ela viu uma estranha que estava a sofrer e recusou-se a desviar o olhar. Ela trouxe-te para as nossas vidas. E não consigo mais imaginar as nossas vidas sem ti. As mãos de Mira voaram para a boca. Sei que ambos perdemos muito. Sei que ambos ficamos quebrados de maneiras que não se curam totalmente, mas aprendi este ano que coisas quebradas ainda podem ser bonitas. Que 2 pessoas carregando tristeza também podem carregar alegria. Ele tirou uma pequena caixa de veludo e abriu-a para revelar um anel de diamante simples que refletia as luzes de Natal e as espalhava em 1000 direções. Myra Daniels, queres casar comigo? Por um momento, Myra não conseguiu falar, não conseguiu respirar. Ela olhou para aquele homem ajoelhado na neve, para a menina que pulava ao lado dele com uma excitação mal contida, para o anel que brilhava na sua mão trêmula. E então tomou a sua decisão. Sim, sussurrou ela. Mas primeiro, tenho algo para te mostrar. Ela entregou as muletas a Amber, que as pegou com os olhos arregalados e confusos. Myra Lawson começou a levantar-se. O que estás a fazer? Fica aí, disse Mira suavemente. Por favor, fica aí. E então, com a neve caindo suavemente ao seu redor, a árvore de Natal brilhando à distância e uma multidão de estranhos prendendo a respiração, Myra deu um passo. O rosto de Lawson ficou pálido. Ela deu outro passo, depois outro. As suas pernas tremiam,
O seu equilíbrio vacilava, mas ela não caiu. Myra Lawson respirou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Como? O quê? Os médicos descobriram algo, disse Mira, as suas próprias lágrimas escorrendo enquanto dava outro passo trêmulo em direção a ele. Os nervos têm se recuperado lentamente todo este tempo. Eles têm se recuperado. Outro passo. Tenho trabalhado com o meu terapeuta há 2 semanas. Queria surpreender-te. Mais um passo. Eu queria caminhar em direção ao meu futuro. A voz dela falhou. Eu queria caminhar em direção a você. Ela deu mais um passo e as pernas cederam. Mas Lawson estava lá. Ele se levantou de joelhos e a segurou, envolvendo-a com os braços, segurando-a, mantendo-a perto. Eles ficaram ali na neve, entrelaçados, ambos soluçando. Você andou, Lawson repetia. Você andou. Tu realmente andaste. Eu andei. Mira repetiu rindo entre lágrimas. Eu andei até ti. Amber se jogou sobre eles, envolvendo suas pernas com os bracinhos. Mira consegue andar, ela gritou no volume máximo para todo o parque. Olhem todos, Mira consegue andar e meu pai vai se casar com ela. A multidão que se reunira explodiu em aplausos. Alguém comemorou. Uma senhora idosa enxugou os olhos com um lenço. Um adolescente filmava com o telemóvel, com lágrimas a correrem pelo rosto. Lawson segurou o rosto de Mira com as mãos, olhando para ela como se fosse a coisa mais milagrosa que já tinha visto. Não me importa se andas ou te deplas numa cadeira de rodas, disse ele com veemência. Amo-te exatamente como és. Ter-te-ia amado para sempre naquela cadeira. Eu sei, disse Mira. É por isso que eu queria fazer isso, porque você nunca me pediu para mudar. Você nunca precisou que eu fosse outra coisa além do que eu era. E, de alguma forma, amar você, ser amada por você, curou algo em mim. Ela tocou o rosto dele, enxugando as lágrimas com os polegares. Não apenas as minhas pernas, tudo. Lawson a beijou profundamente e por um longo tempo, enquanto Amber fazia ruídos exagerados de engasgo ao lado deles e a multidão aplaudia mais alto. Eca, beijos. Eles se separaram rindo, com as testas pressionadas uma contra a outra, ambos ainda chorando. Então, disse Lawson com a voz ainda trêmula, isso é um sim para toda essa coisa do casamento? Mira riu, um som alegre e brilhante que ela mal reconheceu como seu. Sim, disse Mira 1000 vezes. Sim. Amber agarrou as mãos dos dois. Vamos ser uma família, gritou ela. Uma família de verdade. A Mira vai ser a minha mãe. Bem, a minha outra mãe, porque já tenho uma mãe no céu. Mas agora também terei uma mãe na terra. Mira ajoelhou-se mesmo, com as pernas a protestarem, mas abraçou e puxou Amber para os seus braços. Seria uma honra ser a tua mãe na terra, disse ela suavemente. Amber abraçou-a com força. Então afastou-se e sussurrou. Eu sabia. Eu soube quando te vi no parque pela primeira vez. Eu sabia que tu eras para ser nossa. Como é que tu sabias? Amber encolheu os ombros como se a resposta fosse óbvia. Porque parecias precisar de uma família e nós tínhamos amor de sobra, então fazia sentido. Mira olhou para esta criança extraordinária, compassiva e sábia para a sua idade, que tinha mudado tudo com uma única pergunta numa fria noite de dezembro. Tens razão, disse ela, com a voz cheia de emoção. Faz sentido. Casaram-se numa tarde dourada do mês de setembro seguinte, numa pequena cerimônia no Riverside Park. A lista de convidados era modesta. Os colegas de Lawson da empresa de eletricidade, os vizinhos de Cedar Brook, que tinham visto a sua relação florescer. Ingrid, a fisioterapeuta que ajudara Myra a aprender a andar novamente, e o Dr. Harrison, o neurologista, que dera a notícia que mudara tudo. Amber caminhou pela nave primeiro, espalhando pétalas de flores com grande entusiasmo e, ocasionalmente, parando para acenar para as pessoas que reconhecia. Ela usava um vestido azul petróleo porque é a cor favorita minha e da Mira, papai, obviamente, e uma coroa de margaridas brancas no cabelo. Então a música mudou. Os convidados levantaram-se. Lawson, em pé sob o arco coberto de flores, prendeu a respiração e Mira apareceu no final do corredor. Ela usava um vestido simples de cor marfim, elegante e discreto, com um ramo de flores silvestres nas mãos. O seu cabelo loiro estava solto sobre os ombros. Ela carregava uma bengala.
Ainda precisava dela para distâncias mais longas e provavelmente sempre precisaria. Os médicos tinham sido claros que a sua recuperação, embora notável, tinha limites, mas ela caminhava. Um passo cuidadoso de cada vez. Ela caminhava em direção ao seu futuro. Os convidados sussurravam. Alguns choravam abertamente. Amber pulava no altar, mal conseguindo se conter. A mãe de Lawson estava por perto, pronta para ajudar se necessário. Mas Mira avançou sozinha. Quando ela finalmente chegou até Lawson, ele pegou as mãos dela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Tu andaste, ele sussurrou. Eu andei, ela disse. Para ti, sempre para ti. A cerimônia foi simples, mas sincera. Os seus votos falavam de perda e cura, de segundas oportunidades e presentes inesperados, de uma menina que os tinha unido com uma pergunta corajosa. Quando o oficiante os declarou marido e mulher, Amber não esperou por permissão. Ela lançou-se sobre os dois, envolvendo os seus braços em torno das suas cinturas. Agora somos uma família, disse ela com a voz cheia de admiração. Uma família de verdade. Mira olhou para a filha e sentiu algo que nunca havia sentido antes em seus 27 anos de vida. Lar. Ela finalmente estava em casa. Não em um lugar, não em um prédio, mas nos braços de um homem que a amava exatamente como ela era e de uma criança que a havia escolhido antes de qualquer outra pessoa. Ela passou toda a sua vida sendo indesejada, passando de um lar adotivo para outro, abandonada pelo pai antes mesmo de poder lembrar-se do rosto dele, deixada para trás quando o seu corpo parou de funcionar como deveria. Mas agora, porque uma menina de 6 anos se recusou a deixar uma estranha ficar invisível na véspera de Natal, ela tinha tudo o que nunca ousou sonhar. Um marido que via a sua força em vez da sua fragilidade. Uma filha que a amava incondicionalmente e pernas que, contra todas as probabilidades médicas, se lembravam de como levá-la para um futuro no qual ela tinha deixado de acreditar. Enquanto a recepção continuava e o sol de setembro pintava o céu em tons de ouro e rosa, Mira ficou de pé com o braço de Lawson em volta da sua cintura, observando Amber dançar com abandono selvagem ao som de uma música que só ela podia ouvir. Em que estás a pensar? Perguntou Lawson suavemente. Mira sorriu. Estou a pensar em borboletas. Sim, lembras-te do que disse a Amber sobre como elas se transformam? Lembro-me. Eu costumava pensar que era isso que precisava de fazer. Transformar-me em algo completamente diferente. Alguém que pudesse dançar novamente. Alguém que não estivesse quebrada. Ela virou-se para olhar para o marido. Mas eu estava errada. Eu não precisava de me transformar. Eu só precisava de alguém que visse que mesmo as coisas quebradas podem ser bonitas. Mesmo as coisas quebradas podem voar. Lawson beijou a testa dela. Tu sempre foste bonita. Eu só te ajudei a lembrar. Amber correu ofegante e radiante. Mira, papai, venham dançar comigo. Não sei se consigo dançar como tu, querida, disse Mira. Tudo bem, podes dançar como quiseres. Dançar não tem a ver com os passos, lembras-te? Tem a ver com o que estás a tentar dizer. Mira riu-se. Aquele riso brilhante e livre que ainda a surpreendia quando o ouvia. Tens toda a razão. Ela pegou na mão de Lawson, pegou na mão de Amber e lá, no Riverside Park, sob as mesmas árvores onde uma mulher solitária se sentara numa cadeira de rodas na véspera de Natal, Mira dançou, não como costumava dançar, não com a precisão e graciosidade de sua vida anterior, mas com alegria, com sua família, com sua vida inteira, bela e impossivelmente perfeita. Se esta história tocou o seu coração, se lhe lembrou que milagres podem acontecer quando escolhemos a compaixão em vez da indiferença, inscreva-se e partilhe isto com alguém que precise de esperança hoje. Porque, às vezes, o maior presente que podemos dar é simplesmente perguntar: quer jantar conosco?